Jogadores brasileiros que fracassaram no futebol europeu. Nosso futebol revela muitos bons atletas e com o destaque desses caras, os times europeus vêm logo pra cá e já compram esses jogadores. Mas a gente pode também dizer que existe um outro lado. Esses times europeus, eles não dão nem tempo pra ver se realmente o jogador vai ser isso tudo que eles estão imaginando ou dá tempo pro próprio cara amadurecer e jogar ainda mais futebol. Pensando nisso, hoje a gente vai trazer pra vocês mais uma lista, dessa vez de jogadores que tiveram passagens precoces pela Europa. Uma lista dos meus colegas de profissão, Leonardo Martins e Roberto Malisson pro GE. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta aí o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. A meta do vídeo de hoje é de 1000 likes, porque se a gente bater, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo aqui pra você. Primeiro em nossa lista é Gabriel Veron. Em julho de 2022, o jogador foi vendido do Palmeiras pro Porto, mas não conseguiu brilhar. Infelizmente, o que mais atrapalhou o jogador foram as lesões. E aí ele acabou não tendo nenhuma sequência no time português. Primeiro, uma mialgia, logo assim que ele chegou ao clube. Em 2023, uma lesão no tornozelo. O jogador teve uma lesão muscular em uma pelada que ele jogava aqui no Brasil, na cidade onde nasceu, nas férias, fechando a temporada com poucos jogos e apenas um gol. Depois de tratar essa lesão, na pré-temporada no Porto, uma nova lesão muscular, dessa vez na coxa esquerda. E aí na temporada 2023-2024, Gabriel Veron acabou jogando apenas no Porto B, na segunda divisão do Portugal. A chance de retomar o bom futebol vai ser no Brasil e com a camisa do Cruzeiro. Foram 28 jogos na Europa, 26 pelo Porto e 2 pelo Porto B. Gabriel Veron fez um gol na Europa. Seguindo por aqui temos Robert Renan. O jogador começou na base do Grêmio Novo Horizontino e depois ainda no Sub-17 foi negociado com o Corinthians. Com 19 anos, o jogador tem um ótimo histórico nas seleções de base, inclusive também já foi para a seleção principal. Ele entrou em campo apenas 13 vezes no Corinthians, mas mesmo assim o Zenit quis arriscar e contratar o jogador. O clube da Rússia fez uma troca com o Corinthians e pegou o atleta e enviou Yuri Alberto. Na Europa, ele entrou em campo apenas 17 vezes, a última vez lá em outubro de 2023. Com contrato lá na Rússia até 2028, ele foi emprestado para o Internacional. Seguindo por aqui temos o Meia Adi. Velado pelo Corinthians, ele teve uma passagem muito curta lá na Europa. O jogador foi negociado com o Nantes da França e o Corinthians o vendeu por 5 milhões de euros. Mas por lá ele entrou em campo 8 vezes e não fez nenhum gol. O jogador esteve na Europa em 2023 e está de volta ao Brasil, dessa vez para vestir a camisa do Vasco da Gama. Agora por aqui temos Paulinho. Dessa lista de hoje, o Paulinho é o jogador que mais tempo ficou na Europa atuando como jogador de futebol. Aos 17 anos, ainda jogador do Vasco, o Paulinho foi vendido por 85 milhões ao Bayer Leverkusen. Talvez você não lembre disso, mas quando o Paulinho chegou na Alemanha, ele estava com o braço quebrado. E aí ele demorou 4 meses para entrar em campo. Depois de ficar bastante insatisfeito com o banco de reservas na Europa, Paulinho resolveu voltar ao Brasil. O jogador retornou para vestir a camisa do Galo e deu muito certo. E em 61 partidas fez 31 gols e deu 8 assistências. Já na Europa, ele entrou em campo 79 vezes e marcou 9 gols. Continuando, por aqui temos Pedro. Depois de marcar 19 gols em 2018, Pedro foi negociado com a Fiorentina da Itália. Foi vendido por 50 milhões de reais. O Lar entrou em campo apenas 4 vezes e aí decidiu retornar ao Brasil, dessa vez para defender o Flamengo. A Fiorentina emprestou o jogador ao rubro-negro e depois o time carioca comprou Pedro por 87 milhões de reais. Na Europa, apenas 59 minutos em campo em 4 jogos, sempre vindo do banco de reservas, e Pedro não marcou nenhum gol. Já por aqui as coisas são bastante diferentes, né? 221 jogos no Flamengo, 106 gols, 22 assistências e 8 títulos até o momento da gravação desse vídeo. Continuamos na Itália, dessa vez para falar de Felipe Viseu. Mais um que saiu do Rio de Janeiro para a Itália. Viseu foi revelado pelo time do Flamengo. E em fevereiro de 2018 ele foi negociado com a Udinese. O valor da negociação foi de aproximadamente 19 milhões de reais naquela época. Na Europa, 5 jogos, nenhum como titular, e o jogador também não conseguiu marcar nenhum gol. Ainda no final de 2018, Viseu já entrou na lista de dispensa da Udinese. E aí, depois da Udinese, Viseu já vestiu 7 camisas diferentes. E agora ele é jogador do Criciúma. São 218 jogos na carreira até o momento da gravação desse vídeo e 47 gols. Seguindo por aqui temos Guilherme Arana. Revelado pelo Corinthians, o jogador, antes de ter grande destaque no timão, ele ainda teve uma passagem relâmpago pelo Atlético Paranaense. E aí, depois, em 2017, ele se destacou com a camisa
do Corinthians para ir acender o interesse do Sevilha lá na Espanha. Depois de temporada de sucesso, o clube espanhol pagou 39 milhões de reais em Arana naquela época. Obviamente que ele deixou o Brasil com muito destaque, acabado de ser campeão brasileiro e era titular do Corinthians. Já no Sevilha, ele entrou apenas 25 vezes em campo e depois da temporada, ele acabou sendo colocado de lado pela comissão técnica do clube. A diretoria do Sevilha acabou emprestando Arana para o Atalanta da Itália. Na Itália, a mesma coisa. Arana entrou em campo apenas 4 vezes e aí retornou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético Mineiro. Você está precisando atualizar o seu kit de treino, comprar uma camisa nova do seu time ou até um tênis novo? Na Centauro você acha os melhores produtos, com ótimos preços, e com o Camisa 10 você ainda pode ganhar 10% de desconto. Isso mesmo, são milhares de produtos com preços exclusivos e você ainda ganha mais 10% de desconto utilizando o cupom C10. E você quer ter todos esses benefícios e ainda receber o seu produto em até um dia útil? Basta fazer a compra pelo site e retirar na loja mais próxima de você. A vinda do jogador para o Brasil fez muito bem para ele e também para o Atlético Mineiro. Arana foi campeão olímpico em Tóquio e campeão brasileiro e da Copa do Brasil na temporada de 2021 com o Galo. Outra curiosidade é que Arana provavelmente estaria na seleção brasileira na Copa de 2022, mas infelizmente uma lesão no joelho acabou deixando o Arana de fora. Ele fez 29 jogos na Europa e marcou 2 gols. Outro caso por aqui é o caso de Yuri Alberto. Jogador revelado pelo Santos, ele se destacou mesmo para o futebol brasileiro com a camisa do Internacional. Em 2021, por exemplo, ele marcou 19 gols na temporada. Depois disso, o Colorado vendeu o jogador para o Zenit da Rússia na temporada de 2022 por aproximadamente 149 milhões de reais. No Zenit foram 15 jogos e 6 gols. Vale destacar que Yuri Alberto só retornou ao Brasil devido a problemas vividos entre a Rússia e a Ucrânia. A FIFA autorizou uma medida em que jogadores estrangeiros poderiam sair do país por empréstimo para jogar em qualquer outro clube do planeta. Mas aí depois do final do empréstimo, o Corinthians acabou trocando Duqueiroz e Robert Renan por Yuri Alberto. Outro na lista de hoje é o jogador Gerson. Revelado pelo Fluminense, o jogador foi vendido em 2015 para a Roma com apenas 17 anos pelo valor de 60 milhões de reais. Depois da compra, o jogador foi emprestado para o próprio Fluminense, onde ficou por mais 6 meses. Gerson só chegou mesmo na Europa em 2016. Na Roma ele ficou por 2 temporadas. Depois de alguns problemas técnicos e também com a diretoria do clube, Gerson voltou ao Brasil. O Flamengo negociou com o clube italiano e pagou 50 milhões de reais pelo atleta. A reestreia do jogador no Brasil foi em junho de 2019. E aí o resto é história, você já sabe que o jogador fez história com a camisa rubro-negra aqui, ganhou o Brasileirão, Libertadores e tudo isso. Gerson ainda jogou no Olympique de Marseille da França e depois retornou ao Flamengo em 2023. E para fechar a nossa lista de hoje temos Gabriel Barbosa. Podemos dizer que desde sua volta ao Brasil lá em 2018 o Gabigol é protagonista, né? Mas quando ele passou lá pela Europa as coisas não foram assim, mas nem de perto. Na Inter de Milão ele chegou em 2017, mas acabou não tendo oportunidades na equipe até por problemas com o treinador da época. Ele entrou em campo 10 vezes e fez apenas 1 gol. Sem espaço na Itália, ele foi emprestado ao Benfica de Portugal para poder ter mais minutos dentro de campo, mas acabou esbarrando na concorrência com Jonas, que era o dono da posição. Portugal foram 5 jogos e também 1 gol. Na Europa, Gabriel ficou em campo apenas 349 minutos. Depois disso, o Gabigol foi emprestado ao Santos e aí sim as coisas voltaram ao normal. Em 2019, temporada mágica de Gabriel, 43 gols e 12 assistências, participando de 55 gols em 59 jogos. Depois disso tudo, ele foi comprado pelo Flamengo por 96 milhões de reais. Gabriel marcou seu nome no Flamengo, com 153 gols até o momento da gravação desse vídeo. Ainda ganhou 11 títulos e foi herói em 2 Libertadores. Por que você acha que alguns jogadores não dão certo no futebol europeu? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube vai te avisar. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.